Uma das principais características, pessoal, se dá na análise do Gilberto Freire em relação aos negros, aos escravos, tá? Casa Grande Senzala, pessoal, vem de um grande esforço por reabilitar a figura do negro na sociedade brasileira. E conseguiu, beleza? E conseguiu. Porque até então, né, graças ao racismo científico, a visão que se tinha do negro no Brasil era uma visão completamente negativa, certo? Via-se a figura do negro, da negra, como figuras de grande promiscuidade sexual, figuras que por seus, muito aspas, defeitos de raça inferior, prejudicava a sociedade como um todo, tá? Por isso fazia-se necessário um branqueamento, né? Essa era a concepção aqui no Brasil. Nos Estados Unidos era diferente, né? Fazia-se necessário lá separar eles, impedir a contaminação das raças avançadas, da raça avançada, né? Ou talvez, né, jogá-los de volta para a África, como se tentou, tá? Lá, essa era a visão de lá. Aqui, né, a visão era vamos branquear para tentar purificar, né? Para tentar purificar um pouco. Então, essa era a visão que se tinha, tá? Da influência africana no Brasil. Uma visão completamente negativa. E o Gilberto bate de cara com isso, pessoal. Ele bate fortemente contra isso, tá? Ressaltando o papel do negro, tá? Se dá pra gente pegar um ator principal do Casagrande Senzala, tá? O mais ressaltado pelo Gilberto é o negro, tá? É o africano escravizado. Beleza? Por isso que na divisão dos capítulos tem um pro português, um pro índio e 2 pro negro. Porque ele quer ressaltar esse papel. Vamos ver o que o Gilberto escreve. Página 462 dessa edição maravilhosa aqui da Global. Entre nós, já vimos que Nina Rodrigues considerou a mulata um tipo anormal de superexcitada sexual. E até José Veríssimo, de ordinário tão sóbrio, escreveu da mestiça brasileira um dissolvente de nossa virilidade física e moral. Olha a visão que tinha-se, né, dessa influência negra antes. Nós, brancos, uns inocentinhos. Elas, uns diabos, dissolvendo-nos a moral e corrompendo-nos o corpo. A verdade, porém, é que nós é que fomos os sadistas. O elemento ativo na corrupção da vida de família, e moleques e mulatas o elemento passivo. Na realidade, nem o branco nem o negro agiram por si, muito menos como raça, ou sob a ação preponderante do clima, que eram 2 dogmas daquele período. Nas relações do sexo e de classe que se desenvolveram entre senhores e escravos no Brasil. Exprimiu-se nessas relações o espírito do sistema econômico que nos dividiu, como um Deus poderoso em senhores e escravos. Dele se deriva toda exagerada tendência para o sadismo, característica do brasileiro, nascido e criado em casa grande, principalmente em engenho, e a que insistentemente temos aludido neste ensaio. Aqui resume muito bem a visão do Gilberto. Pessoal, até então se dizia que o negro, por sua raça, ele exercia essa função deletéria no povo brasileiro, tá? E muitos culpavam também o clima, o clima tropical, né? Não tem como se envolver num clima desse, porque tem tudo na mão também, né? Um clima que deixa as pessoas preguiçosas e tudo mais. O Gilberto ataca essas 2 ideias, que eram super em voga naquele período. Por isso que a obra é tão importante. Ele ataca o cerne das concepções, né, até então reinantes. Concepções estúpidas, né? Que hoje nós percebemos que são. Tá bom? Então, olha o que ele fala aqui, pessoal. Tá? Em primeiro lugar, né, nós fomos os sadistas, brancos, tá? Herdeiros dos senhores, né? Nem todo branco tem ascendência de senhor de engenho aqui no Brasil, né? Mas ele fala aqui como um senhor de engenho, né? Vocês compreendem, né? Impressionismo, né? Empatia e tal, né? Nós somos os sadistas. Nós, o elemento ativo na corrupção da família. Não foram os negros. Foram os brancos. Foram os escravocratas que foram o elemento ativo da corrupção.
do sadismo. Ele fala muito sobre essa relação de sadismo e masoquismo, tá? Eu gostaria muito de entrar nisso aqui, porque isso é uma coisa importante da obra dele, sim. Mas eu não vou conseguir aprofundar, tá bom? Talvez em outro vídeo. Então vejam, ele joga a culpa para os senhores. Mas veja, mais do que a culpa dos senhores, a culpa é do sistema de escravidão, tá? Ele fala em outros parágrafos o seguinte: os negros, eles não agiram apenas como negros. E os brancos, em geral, né, não agiram só como brancos. Os negros agiram como escravos. E os brancos, alguns deles, muito poucos, é óbvio, né, agiram como senhores. Por quê? Senhores de engenho eram minoria na sociedade, tá? Então, enquanto um age como senhor e o outro como escravo, tá? Eles reproduzem esse tipo de relação sádica, certo? E isso, ao ver do Gilberto, foi algo que corrompeu a nossa sociedade, tá? Com uma hipersexualização, com esses sentimentos e posturas sadistas de um lado e masoquistas do outro. Tá? E por que é importante ele falar isso? Repito, porque até então dizia-se que o negro tinha culpa de corromper a sociedade brasileira. Então o Gilberto vira essa lógica, rebate isso, rebate com argumentos. Tá bom? A obra inteira, nesses 2 capítulos, principalmente do final, né, versam sobre isso. Tá bom? Por isso que é uma obra tão revolucionária, pessoal. Por isso que é uma obra tão poderosa. Porque ela desmanchou não apenas as teses do racismo científico, como deitou por terra um grande preconceito que havia até então. E vejam, depois dessa obra, nenhum grande pesquisador brasileiro ousou dizer isso. Ousou dizer que o negro, por si, tinha uma ação deletéria no Brasil. Nenhum. Nunca mais. Entendeu? Grande intérprete. Né? Talvez um outro, meia boquinha por aí, racista talvez. Mas veja, nenhum grande intérprete. Isso caiu por terra, graças ao Gilberto. O Gilberto abriu espaço para a valorização da cultura africana no Brasil. Para o contributo africano do Brasil. E ele ainda diz o seguinte, olha só. Todo brasileiro, mesmo o alvo de cabelo louro, tipo eu, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena e do negro. Tá? Ou seja, nós somos mestiços, ponto final. Agora vejam, nesse intuito de reabilitar a figura do negro, o papel do negro para a formação nacional brasileira, o Gilberto mostra o quê? Que o negro teve uma influência ativa. Tá? Não apenas passiva enquanto escravo, obediente, etc. E a gente muitas vezes a gente ressalta isso, né? O caráter passivo do negro. Não, não. Para o Gilberto, o negro teve uma influência ativa na formação do Brasil. E por meio de 3 coisas principais, tá? Vamos lá. A língua, a alimentação e a técnica, tá? Essas 3 coisas. Cadê? Aqui. Vamos ver o que o mestre de Apipucos tem a dizer. Página 201 do livro da Fátima. Lembrando citações literais do Gilberto, tá? A influência africana na língua portuguesa falada no Brasil. A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida. Machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. Daí esse português de menino que no norte do Brasil, principalmente, é uma das falas mais doces desse mundo, sem RR nem SS. As sílabas finais moles, palavras que só faltam desmanchar-se na boca da gente. A linguagem infantil também aqui se amoleceu ao contato da criança com a ama negra. Algumas palavras ainda hoje duras ou acres quando pronunciadas pelos portugueses se amaciaram no Brasil, por influência da boca africana. Da boca africana aliada ao clima, outro corruptor das línguas europeias, da fervura porque passaram na América tropical e subtropical. Vejam só que interessante, pessoal. A ama negra, né, que foi assim a grande mãe, né, a primeira grande influência daqueles meninos de engenho, ela desossou as palavras. Então a nossa língua portuguesa no Brasil tem uma gigantesca influência negra. E depois ele vai falar também, pessoal, e aqui eu não vou citar exemplos, mas sim tem muitas frases sobre isso, a alimentação. Como a alimentação, nordestina principalmente, né, tem imensa influência negra. Ou melhor, né, a cultura
alimentar negra dominou, foi preponderante na alimentação, tá? Infelizmente, eu não selecionei uma frase, não vou ficar caçando aqui agora, tá? Em cima da hora. Mas a alimentação, tá? E vejam, você pode falar, ai, que coisa boba. Então o negro só foi importante por isso, linguagem, alimentação. Boba só se for para você, se você pensa isso, tá? Linguagem e alimentação pro Gilberto Freire são elementos dos mais característicos de um país. Beleza? Dos mais característicos. O Gilberto falava que se você mudar a alimentação de um povo, você muda a identidade nacional dele. Tá? Então a alimentação é fundamental. A linguagem é fundamental. Tá? Ou seja, os negros influenciaram não apenas a identidade brasileira, como a influenciaram profundamente. Certo? E tratando de técnica, veja o que o Gilberto fala. Tá? Página 390, Casa Grande, Senzala. Os escravos, vindo das áreas de cultura negra mais adiantada, foram um elemento ativo, criador e quase que se pode acrescentar nobre na colonização do Brasil. Degradados apenas pela sua condição de escravos. Longe de terem sido apenas animais de tração e operários de enxada a serviço da agricultura, desempenharam uma função civilizadora. Foram a mão direita da formação agrária brasileira. Os índios, e certo ponto de vista, os portugueses, a mão esquerda. Vejam só, né, que questão, como o Gilberto ressalta, né, elemento nobre na colonização brasileira, né, nobre no sentido de ser folgado, ser fácil, nobre no sentido de ser fundamental, básico, tá, ativo. Deixa eu ver, página. O Brasil não se limitou a recolher da África a lama de gente preta que lhe fecundou os canaviais e os cafezais, que lhe amaciou a terra seca, que lhe completou a riqueza das manchas de massapê. Vieram-lhe da África donas de casa para seus colonos sem mulher branca, técnicos para as minas, artífices em ferro, negros entendidos na criação de gado e na indústria pastoril, comerciantes de panos e sabão, mestres, sacerdotes e tiradores de reza, maometanos. E por aí vai falando, né? Um pouco mais. Então, o Gilberto reabilita o negro como elemento ativo, fundamental da formação nacional brasileira. E depois dele, ninguém mais ousou menosprezar essa contribuição. Por isso que essa obra aqui, ó, é revolucionária.